Boa tarde, pessoal. Meu nome é Gustavo. Eu sou aqui do canal Praticante Lean. A gente criou esse canal há pouquíssimo tempo. Na verdade, esse é o primeiro vídeo que a gente está fazendo. Nós alteramos o canal, fizemos algumas mudanças no passado, inclusive mudamos o nome. E é o primeiro vídeo que nós estamos fazendo. Na verdade, essa é uma versão, já não é o draft inicial, mas ainda não é a versão final. Nós estamos fazendo esse vídeo a pedidos, né? O pessoal pediu para entender um pouquinho melhor esse gráfico que a gente vê em tudo quanto é apresentação, que mostra um supermercado reduzindo as variações de demanda de um cliente para o processo, né? Então a demanda chega com uma variação muito grande, passa pelo supermercado, que serviria como um filtro das variações disso para o fornecedor do processo, sendo um processo ou um fornecedor externo. Então nós vamos falar um pouquinho disso hoje, e eu queria pedir para quem tiver, como isso ainda é um draft, é um material que a gente vai deixar aí disponível para o pessoal fazer download depois. Se quiser deixar suas sugestões e comentários para a gente no vídeo, muito provavelmente eu vou fazer mais uma versão desse treinamento, desse vídeo. Vou melhorar aí com base no comentário de vocês. Então, no final, por favor, deixe lá um comentário que provavelmente vai servir aí para uma próxima versão. O objetivo nosso hoje é entender por que o supermercado filtra a variação de demanda, o que é esse gráfico que aparece em tudo quanto é lugar, nessa figura. Então, por que o supermercado filtra, e entender por que a gente quer variações menores de demanda. Por que isso é bom para o processo, né? Então, vamos lá. O que nós vamos entender aqui? Nosso processo fornecedor, recebendo uma demanda filtrada, que atravessou um supermercado Kanban vindo do cliente. Primeiro ponto, o que a gente tem que entender? A demanda sempre varia? Sim, sempre varia. Muito, muito difícil a gente ter um processo em que a demanda não varie. Pode até ter, em casos muito específicos, mas em geral, a demanda varia de uma maneira até fora de controle. O supermercado é capaz de absorver, só o supermercado é capaz de absorver a demanda, né? Por que só o supermercado? O estoque comum absorve ou não? Nós vamos ver isso durante essa apresentação. Nós vamos passar pelos 3 modelos de fluxo de materiais, né? Sem estoque, com estoque descontrolado, com estoque controlado entre os processos. Então a gente vai entender isso e vai ver por que nessa figura sempre tem um supermercado. Poderia ser um estoque comum ou não. Nós vamos tratar um pouquinho disso. Depois nós vamos discutir, né? Por que é muito bom ter variações de demanda menor? Por que a gente deveria perseguir esse objetivo de ter pequenas variações ao invés de grandes variações? Tentar evitar as grandes. Por que isso, né? E aí o que a gente vai ver? Um fluxo de material sem estoque intermediário, depois um fluxo de material com estoque não controlado, depois a gente passa para um fluxo de material com estoque controlado, e aí a gente começa a discutir por que só o supermercado amortece as variações, quais as vantagens da variação baixa para a demanda ou da demanda constante, que esse é o objetivo no fim dessa apresentação, tá bom? Então vamos lá, fluxo de materiais sem estoque. O que é isso? E aqui eu até coloquei esse modelo, eu poderia ter colocado aquele modelinho. Em geral a gente tem um FIFO entre os dois processos, né? Mas enfim, deixei considerando que aqui poderia talvez ser um pequeno FIFO entre os processos, ou zero mesmo, um estoque direto, sem estoque entre os processos, né? Isso é o fluxo padrão, obriga o processo 1, o processo fornecedor, a acompanhar a demanda do processo 2, obrigatoriamente, né? Então, se o processo 2 está trabalhando mais rápido, o processo 1 tem que entregar peças mais rápido, se não para o processo 2, né? E o contrário também é verdadeiro. Se eu quero trabalhar com estoque zero, na hora que meu processo 2 diminui a velocidade, eu sou obrigado a diminuir a velocidade do processo 1 também. Então, esses dois processos estão inteiramente acoplados, que a gente pode chamar. Então, o que acontece com o 2 reflete no 1 e vice-versa. Se eu tiver um problema de manutenção no processo 1, no processo fornecedor, o processo 2 vai ser afetado, porque não existe peça entre eles, ou existe muito pouca peça, né? Então, quando eu tenho variação no cliente, uma demanda positiva, o cliente consome mais do que a capacidade nominal do processo 1, o processo 1 não consegue entregar. Então, se eu tenho a capacidade de 100 no processo 1
e o cliente pede 120, o processo 1 simplesmente não consegue entregar. Então, ou ele faz hora extra, ou tem que ter realocação de recursos, ou coisa assim. Normalmente ele não consegue entregar, o que obriga no sistema a, quando eu quero que o meu fornecedor seja capaz de entregar picos de demanda acima da capacidade do processo seguinte, eu tenho que ter um modelo, ou hora extra ou realocação de recursos muito bem definido, ou eu trabalho com capacidade excedente, o que é muito comum. Então é muito comum eu ter uma capacidade excedente no processo fornecedor, e quando o processo cliente pede mais, demanda mais, eu aumento a capacidade do processo fornecedor, seja através de hora extra, seja através de realocação de recursos no processo, ou coisas assim. E quando a variação é negativa, acontece o inverso, né? O processo 2 demanda menos peças do que a capacidade do processo 1, o processo 1 tem que ficar parado em algum momento. O processo 2 consome 100, 80, o processo 1 pode produzir 100, como é estoque zero, ele vai ter que produzir 80, ele fica parado um tempo. Tá bem? Esse é o fluxo de materiais sem estoque. Outro elemento é o fluxo de materiais com estoque, com algum estoque, que a gente pode chamar de estoque descontrolado. Então tem os dois processos e tem uma certa quantidade de peças entre os processos. Então eu assumo que eu tenho um estoque entre esses processos. E aí o que acontece? O meu MRP, o meu PCP gerenciam essa dinâmica, essas ordens, o que vai ser produzido no processo 1, processo 2, usualmente, né? E aí para tentar balancear a produção final. Aí o processo fornecedor, eu começo a querer desacoplar a produção do processo fornecedor com o processo cliente. Por que eu digo que começa a querer desacoplar? Acontece o seguinte, o processo 2 pode puxar uma demanda maior do que a capacidade de produção do processo 1. Então, voltando no mesmo exemplo, se o meu processo 1 tem a capacidade de 100, o meu processo 2 pode puxar 120. Por quê? Ele vai pegar o 100 do processo 1 e vai tirar mais 20 do estoque. E quando for o inverso, quando o processo 2 demandar menos peça do que a capacidade do 1, o 1 entrega o que o cliente precisa e o excedente ele joga para o estoque. Mas aí o que acontece? Muito comumente entra a questão da falsa segurança do estoque. Né? Quando eu tenho estoque descontrolado entre os processos, essa falsa segurança do estoque entre os processos acontece porque quando eu tenho estoque, eu imagino o seguinte, falar, não tem problema, o meu fornecedor pode puxar mais do que eu consigo produzir, e daí ele puxa do estoque. Então não vou me preocupar muito. Ele puxa do estoque, eu vou lá e jogo peça no estoque. Quando ele parar, eu também não me preocupo. Ele parou, não tem problema, eu produzo e jogo para o estoque. Se eu parar, ele vai lá e pega do estoque, não tem problema. O que acontece com essa... Por que da falta de... essa falsa segurança que dá o estoque descontrolado? Isso é verdade. Se o processo cliente para de consumir, o processo fornecedor vai lá e coloca coisas no estoque. Adivinha o que ele vai colocar? Vai colocar o que for mais fácil para ele. O cliente não está consumindo, ele olha e fala, já tenho... Isso é muito comum, né? Já tenho o setup montado, é ele mesmo que vai ser produzido e eu vou abastecer esse estoque intermediário. Vai lá e faz assim. E o contrário também, né? O processo que está demandando, às vezes ele precisa de uma determinada peça, ele vai lá no estoque buscar e a peça não está lá, não tem aquilo lá. Eu tenho muita coisa do que eu não preciso no momento e pouca ou nenhuma coisa do que eu realmente preciso no momento. Então, ter uma quantidade de peças grande entre dois processos, ele dá a falsa segurança de que tudo vai correr bem. Eu ter um estoque entre dois processos não me garante que o sistema vai funcionar bem. Eu tenho que ter um estoque controlado entre os dois processos. Se ele for descontrolado, eu fico só com essa falsa segurança e o meu sistema não funciona bem. E o que é um estoque controlado? O estoque controlado é o que o pessoal chama de supermercado. É o supermercado Kanban, na verdade. Que daí eu produzo contra um estoque, eu não produzo para um estoque. O que seria produzir contra um estoque? Significa que o meu cliente vai no meu estoque e consome alguma coisa do estoque. E o fornecedor, enxergando esse consumo, ele vê o nível do estoque baixar, e quando o nível do estoque baixa, ele autoriza e obriga que eu produza aquele item que teve uma demanda real consumida.
Então, se o cliente foi no supermercado, consumiu a peça A, o meu processo 1, ele não pode produzir a peça B, porque já está montado, porque o setup é mais fácil, porque a matéria-prima já chegou, ele tem que produzir a peça A, mais ou menos assim, né, de uma maneira bem grosseira falando. Então ele obriga a reposição de itens que foram realmente consumidos pelo cliente. E aí o supermercado tem aquele conceito também, né, de eu ter uma disponibilidade de itens grande. Então, se eu tenho um supermercado para 20 itens, eu deveria, em tese, garantir que a todo momento os 20 itens estivessem disponíveis para o meu cliente. Senão não faz sentido. Então, é nesse ponto que o estoque é considerado controlado. Existe uma máxima, um estoque máximo, um nível máximo para o estoque, definido para cada um dos itens no supermercado. Então, eu tenho uma disponibilidade de item grande e eu tenho a quantidade adequada de cada um dos itens, adequada, controlada e calculada de cada um desses itens no estoque. Na verdade, no fim, a gente vai deixar um linkzinho para um outro vídeo que a gente tem, que fala especificamente sobre Kanban e supermercados Kanban. A gente tem um primeiro vídeo, deve sair o segundo em breve, daqui umas 2 semanas, mas ele explica essa dinâmica do supermercado e do Kanban, e depois nós vamos colocar um pouco da dinâmica da forma de cálculo desse supermercado e como que eu garanto essa disponibilidade de itens com níveis máximos em cada um e como que isso funciona, né? Mas no nosso caso aqui, o processo cliente, então ele puxa o que ele quer, garantindo, quando eu puxo do supermercado, eu garanto que todos os itens que eu quiser estarão lá. Então ele puxa qualquer um, não tem a falta do item, não tem um desbalanceamento, que tem um estoque descontrolado. Então puxo aquele item e o meu processo fornecedor, ele não precisa me acompanhar. Eu tenho, nesse caso, os dois processos plenamente desacoplados. Então se o processo 2 puxa o item C, o processo 1 pode estar produzindo o item A ou B nesse momento. E aí eu reorganizo a fila e as ordens de produção e o processo fornecedor consegue se estabilizar em relação às variações do processo cliente. Então, eu atendo as demandas positivas, por exemplo, quando o meu processo 2 pede mais do que a demanda do processo 1, o que acontece? O processo 1 ele consome toda a produção do processo 1 e retira a diferença do supermercado, do estoque. Quando eu tenho uma variação negativa, quer dizer, quando o meu processo cliente consome menos do que a capacidade produtiva do meu processo fornecedor, aí o que acontece? Meu processo fornecedor produz plena capacidade, produz 100%, entrega o que o cliente pediu, o que o cliente está consumindo. E a diferença, ele repõe o estoque. Então o estoque absorve as variações, daí que vem essa ideia da absorção das variações pelo estoque de supermercado especificamente. E aí, como a gente já comentou, o processo está plenamente desacoplado. Eu consigo ter o processo 2 trabalhando em coisas diferentes do processo 1 e o sistema como um todo ainda funcionar bem. Como a gente estava falando, eu já comentei do supermercado absorvendo a variação. Então, por que só o supermercado absorve as variações do processo? Como a gente comentou, num fluxo sem estoque, daquele primeiro elemento que a gente viu, eu obrigo a sincronização entre os processos. O que não é ruim necessariamente. Quando a gente fala de ter um amortecimento de variação, eu posso ter um amortecimento de variação no ponto do processo que eu quiser. Imagine um processo de 10 etapas. Eu posso encontrar um ponto crítico de variações em 1 ou 2 pontos desse processo. E posso querer criar fluxo entre 4, 5, 6, 7 operações diferentes, sem estoque. Isso é comum, isso acontece. Então não é necessariamente ruim que os processos estejam sincronizados e com fluxo sem estoque. Mas a gente só precisa saber o que está fazendo. Se a variação de demanda for atrapalhar muito o processo, provavelmente eu não posso ter esse tipo de solução.
O fluxo com estoque descontrolado, como a gente comentou, ele não mantém a disponibilidade dos itens e não obriga a reposição da necessidade real do meu cliente. Então, eu ter um estoque descontrolado, às vezes é pior do que eu não ter um estoque. Porque quando eu tenho descontrolado, eu acho que eu estou tranquilo, eu tenho aquela falsa sensação de segurança, meu cliente vai no estoque e não tem o que ele precisa. E aí precisa fazer uma correria para que o fornecedor consiga entregar, e aí gera atraso, gera custos excedentes, gera hora extra, gera um monte de problema e um monte de desperdício. E o supermercado, como a gente comentou agora recentemente também, o supermercado é o que permite desacoplar plenamente o processo, os dois processos, né? Obriga a reposição da necessidade real do que foi consumido pelo cliente e mantém a disponibilidade dos itens. Então todos os itens estão disponíveis para o cliente, evitando esse problema do cliente ir lá buscar um item e não ter no estoque. E aí, em decorrência disso, eu ter todo um desperdício extra em relação à gestão desse problema, né? As vantagens da gente ter uma demanda mais estável. Para que a gente deveria perseguir isso, né? Por que isso deveria ser um objetivo nosso, na verdade? Porque uma demanda mais estável permite o processo de projeto com capacidade próxima da necessidade real. Eu não preciso projetar meu processo para ter uma capacidade excedente em relação ao que eu realmente preciso, a média do que eu preciso. Consigo planejar meu processo para que ele tenha a capacidade próxima do que eu realmente preciso, né? Quando eu tenho, como a gente viu, quando eu tenho estoque descontrolado, eu tendo a projetar um processo fornecedor com capacidade excedente para atender picos do meu processo cliente. Quando eu consigo estabilizar, por exemplo, com o supermercado, já não preciso, meu processo fornecedor pode ter, na média, uma capacidade suficiente para atender o meu processo cliente e ele fica mais barato. Não há necessidade de variação de recurso durante o mês para atender a demanda do cliente, porque o que varia, na verdade, é esse colchão, né, do supermercado. Então eu não preciso ficar variando os recursos que eu tenho no meu processo fornecedor. Eu não preciso parar a linha, eu não preciso fazer hora extra, eu não preciso realocar recursos. Toda essa variação é absorvida pelo estoque que sobe, que cresce ou diminui ao longo do tempo, né? A redução de necessidade de recursos de gestão do sistema, por exemplo, no controle de hora extra, realocação de mão de obra, etc. Quando eu tenho um sistema bem feito, bem elaborado, emite ordens regulares de acordo com a necessidade real do cliente, eu reduzo muito a necessidade de recursos do sistema. O sistema passa a rodar sozinho, vamos dizer assim. Eu não tenho mais esse controle de hora extra, eu tenho muito pontualmente, não tenho mais realocação de mão de obra, ou tenho muito pontualmente. Isso é uma das grandes vantagens do sistema com o supermercado puxado por Kanban, com sinalizado por Kanban. A minha quantidade de recurso necessário para gerir o processo todo é muito menor. E aí eu tenho uma redução de custos real e eu evito a sobrecapacidade, a ociosidade e o supercontrole. E às vezes o pessoal comenta o seguinte, poxa, mas o estoque não é um desperdício dentro do Lean? Sim, é um desperdício. Mas por muitas vezes os outros desperdícios que eu gero por não ter o estoque, o fato de eu ter que ter uma gente habilitada e capacitada para fazer um controle de hora extra, para realocar recursos, para mudar pessoas de lugar a todo momento, às vezes isso sai mais caro do que ter o estoque Kanban propriamente dito, né? Então acho que é isso. Acho que a gente cumpre aí um pouco do nosso objetivo inicial, de entender um pouco as três formas de fluxo de material e responder por que o supermercado filtra, porque só o supermercado, na verdade, só o supermercado filtra as variações de demanda, naquela nossa figura inicial, né? Por que só ele faz isso e por que a gente tem que tentar querer que nosso sistema realmente filtre as demandas do fornecedor para que a produção mesmo tente enxergar a demanda do cliente de uma forma mais estável possível. Porque isso gera custos, porque é bom a gente tentar buscar essa estabilidade de demanda. E é isso aí. Aí a gente chega ao fim desse treinamento. Como eu comentei lá no início, por favor, essa não deve ser a versão final. Acho que a gente vai dar mais uma mexidinha aqui
Então deixa aí um seu comentário aqui pra gente, a sua sugestão. Se você achou que a gente passou por algum ponto que não precisava ter passado, ou não passou por pontos que deveriam ter passado, ou em algum ponto que você julgue ser mais importante a gente detalhar um pouquinho mais, explicar um pouco mais algum ponto, por favor, deixa no comentário, manda pra gente, que a sua contribuição vai ser bem legal para a próxima versão aí desse treinamento. E aí, na próxima versão, a gente solta a próxima versão e já solta o material junto para quem quiser utilizar e fazer download, utilizar, fique à vontade. Tá bom? Valeu, obrigado, até a próxima.